Ora, bom dia meus amigos mais uma vez. Bom, HB, vou ler o seu e-mail para dar um modo para o vídeo. Mais uma vez o professor Marcelo. O professor Marcelo é uma pessoa de bem, voltamos sempre ao mesmo. É político, vamos lá ver o que é que o HB me diz. Não li ainda o seu e-mail. O César Campos fez uma análise jurídica à questão do descarrilamento. Se quiser podemos falar sobre isso, César, mas enfim. Diz aqui o HB: Cá, Sr. Professor, antes de mais gostaria de esclarecer que o meu último e-mail não teve qualquer intenção de ataque pessoal ao Presidente Marcelo. Eu sei. Todas as observações referiam-se à sua atuação política e à forma como se posiciona enquanto figura pública. Está bem, HB, mas a questão é, o que é que os portugueses querem dos políticos? Quando eles são uma merda das merdas? Tu não viu comigo, HB? Tu não vê mordem a mão que lhes dão de comer? Pessoas com as minhas capacidades intelectuais e outras em países completamente atrasados do ponto de vista civilizacional. Então não viu? HB, não viu? Quanto mais atrasados, pior são, pá. Tu não mereces nada. Por isso é que hoje em dia só faço o que quero. Ficas tu com eles, filho. É o meu motto. Lá no School of Economics o motto era I'm higher. Agora o motto é ficas tu com eles, estão bem uns para os outros. Os doentes mentais e os criminosos ficam bem com os doentes mentais e com os criminosos. Os tipos diretos cá do Freud, do Lacan, do Freud, da Melanie Klein, do Bien, do Heidegger, do Gadama e do Ricardo, como eu sou, não estão a fazer nada em países de gente doente, criminosa ou estúpida e pobre, como é o caso de Portugal. Doente, criminosa não é Portugal, mas estúpido e pobre é Portugal. Por isso, HB, muita sorte temos nós, temos um professor de catedrático de Direito Constitucional e Maquiavel a 100%, como Presidente da República. Quer o quê? Quem é que você quer como Presidente da República? Não respondeu a isso. Respondendo ao seu vídeo entre Marcelo ou Sócrates para Presidente, a escolha é clara, prefiro Marcelo. Pronto, ao menos isso. Ao menos isso. Sim, não é entre Marcelo ou Sócrates. Quem é que você gostava de ver como Presidente da República, HB? Apesar de alguns defeitos, é mais íntegro, Sócrates eu. Mais íntegro que o Sócrates. Mais íntegro. A barata da rua da lixeira é mais íntegra que o Sócrates, HB. Previsível e consistente. Quanto à escolha entre Marcelo ou Ventura Primeiro-Ministro, também optaria por Marcelo. Claro. Não se trata de não gostar de Ventura, você não gosta de Ventura. É mais por não confiar no modelo da democracia esclarecida que Ventura propõe para uma sociedade eficiente. HB, quem propõe o modelo de democracia esclarecida sou eu, não é o André Ventura. Eu não sei qual é o modelo que o André Ventura defende. A família política do André Ventura não defende democracias esclarecidas. Defende democracias bastante musculadas, com roupaias um bocadinho autocráticas para o meu gosto. Não é por acaso que o primeiro-ministro da Eslováquia foi ao beijamão com o presidente Xi Jinping na China. E o Orbán diz que o Trump perde do ponto de vista económico com a China e perde do ponto de vista militar com a Rússia. Isto não são democracias esclarecidas, isto são democracias autocráticas, caro amigo. O Orbán não é um democrata esclarecido, é um brutamontes. O primeiro-ministro eslovaco, que esqueço-me sempre do nome dele, é o Fico, se não me falhar a memória, é um democrata autocrata, não é uma democracia esclarecida. Se o André Ventura, por ser tão instruído, implementa uma democracia esclarecida em Portugal, não com roupagem religiosa, isso não é uma democracia esclarecida coisa nenhuma. Eu vi o Dr. Pedro Frazão no Miguel Milhão, era só a igreja e família, igreja e família, igreja e família. Isso não é democracia esclarecida coisa nenhuma. Gosto muito do Dr. Pedro Frazão, mas a igreja católica é o Opus Dei lá na casa dele. Não tem nada a ver com o Estado. Estou a ser claro, cara amigo. A sua visão por vezes demasiado radical, eu sei. Porque é que você acha que porque é que você acha que o namoro nunca se tornou casamento? E poderia desequilibrar instituições fundamentais? Claro, principalmente os tribunais, como é evidente, não é? Marcelo, pelo contrário, oferece experiência, pragmatismo e alguma moderação, qualidades que Ventura não garante.
Eu não tenho dúvidas que o professor Marcelo nunca iria interferir com os órgãos de soberania. O Sócrates interferiu com os órgãos de soberania. O António Costa interferiu com órgãos de soberania, como é saber. O António Costa interferiu com órgãos de soberania. Essa é que é a questão. O António Costa e o Ferro Rodrigues interferiram com órgãos de soberania diretamente. Quer que, como é que eles disseram, não se pode dizer asneiras nem engenho Avelino, mas o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República já podem dizer asneiras, não é? Ou seja, como é que ele disse? Que foi o Ferro Rodrigues, né? Estou-me a cagar para o segredo de justiça, não foi o Ferro Rodrigues que disse isso, e o Costa mais ou menos nessas linhas, já não lembro se foi um ou outro, é tanta estupidez junta, e o Costa agora é Presidente do Conselho Europeu. Ou seja, Sócrates, António Costa e Ferro Rodrigues, por completo interferiram com o órgãos de soberania, por completo. O professor Marcelo nunca o fez. Nunca. O André Ventura era capaz de interferir com órgãos de soberania, não me surpreende com a história da Igreja. Porque pronto, está tocado por Deus e como tal, quando estão tocados por Deus, eles é que sabem. Eu já disse várias vezes que eu não gostava de ver o André Ventura, contra mim falo, o André Ventura como Primeiro-Ministro sem filtro. O André Ventura precisa de alguém como Primeiro-Ministro a meter-lhe os travões. Porque senão temos um Primeiro-Ministro à lá a Eslováquia, ou à lá a Hungria, ou à lá, enfim, Meloni, que é a melhorzinha delas todas. Mas a Meloni, em alguns vídeos que eu tenho visto aí, eu sou um gentleman comparativamente com ela, eu sou a bruta de uma porta. Os níveis da direita securitária e da extrema-direita são todos mais brutos que eu. Todos. Eu sou bruto, assumo e tal, as pacandarias, isto e aquilo com os criminosos, isto e aquilo, quem me faz mal, pronto, aquilo. Mas é pessoal, é subjetivo, nunca é Estado de Direito, nunca é um modelo sociológico, ou um modelo de Estado de Direito, ou um modelo democrático. Este pessoal, como eu vi deste lado do mundo, e agora estou a ver em Portugal, por mais que me custe dizê-lo, o que eles fazem na casa deles querem aplicar ao mundo inteiro. Se o homem quer ter o crucifixo no bolso, à vontade. Se o homem quer ter o terço no bolso, à vontade, na casa dele. A religião e o Estado têm que estar separados. O professor Marcelo é muito religioso, mas nunca teve com essas parvoízes, ok? Mas também temos de ver que os 10 anos de mandato de Marcelo mostram que ele já não é o político intocável de outrora, episódios como o caso das gêmeas. O caso das gêmeas foi a coisa mais atroz que eu uma vez vi acontecer em relação ao professor Marcelo. Continuo a dizer que acho que o homem não teve metido na marosca, eu acho que foi, tentou ser pai, tentou não prejudicar o filho a 100%, mas percebeu que o filho estava na marosca, e como é típico da extrema-direita salazarista, para os outros tudo bem, mas quando é os deles já são menos legalistas, como é evidente, não é? O professor Marcelo foi educado no tempo de Salazar, tem aquela mania do legalismo salazarista, mas quando lhe tocou à porta, pois, assobiou, apertaram-lhe os tintinhos e assobiou um bocadinho. Foi o que aconteceu. O homem, coitado, nem sabia onde é que se havia meter com a história do filho. Viu que o filho estava a ser vígaro, O caso das gêmeas foi o filho que matou o pai, à lá Édipo. Não foi o Balsemão que foi morto, foi ele próprio, coitadinho. A promessa de devolver o óleo em Angola ao Brasil, pois, isso é uma estupidez. Complexo de Édipo, mais uma vez, do pai ter sido governador-geral de Moçambique e governante de Salazar. Subsecretário da Educação, como sabe. Convite a Lula que fora condenado a discursar no Parlamento Português. Está bem, mas HB, mas o Lula é Presidente do Brasil, pá. O que é que sabe fazer? Quantos bandidos é que quer como Presidentes e Primeiro-Ministros? Opa, a condecoração da Janja, está bem, é uma chancha, mas o que é que sabe fazer? Está bem, isso está bem. É um empresa-irmão, eu acho que eu sou mais irmão que os austríacos do que irmão com os brasileiros, mas pronto, o Presidente Marcelo acha que sim. Os silêncios diante do PS no que toca a buscas da polícia na casa oficial onde estavam 50 mil euros, mais de 50, se fizer a favor. Secretas a irem buscar computadores sem ordens oficiais de quem de direito, segundo julgo saber, o protocolo de Estado foi respeitado. O agente do SIS, que foi mandado, até era uma pessoa muito experiente, sem entrar em pormenores, e na altura o assessor telefonou para o SIS para confirmar se era uma pessoa dos serviços de informação. Ou seja, o protocolo de Estado, em casos muito sensíveis, os serviços secretos protegem sempre o Estado.
Sim, estávamos com assuntos de Estado sensíveis, a polícia complica estas coisas. Cenas de pancadaria dentro de ministérios com pessoas barricadas e bicicletas a voar enquanto montas de ministério, mas não tem nada a ver com isso. Apreensões de AX na casa do ex-ministro, sim, isto tem tudo a ver com os maluquinhos do PS, sim. Foram episódios que corroeram gradualmente a sua credibilidade. Mas, Gabi, mas o que é que o Presidente da República podia fazer em relação a isto, pá? Ele não é quem manda, não tem função executiva nenhuma, é uma função reguladora do regular funcionamento das instituições, cumprir e jurar cumprir, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Essa é a função do Presidente da República. Então, Gabi, o que é que estava à espera? Que ele fosse atrás, fosse apagar fogos também? Também é bombeiro agora, é. No plano pessoal, sem dúvida concordo consigo que Marcelo mantém-se honrado, brilhante e em estudo, claro. Eu tive muitas discordâncias com a extrema-direita, mas os valores do pessoal do tempo de Salazar eram melhores que os nossos, não tenho dúvidas nenhumas, por mais que me custe dizer, porque acha que eu gosto tanto de Singapura. Agora, Singapura não fez o que Salazar fez, essa que é essa, e encontrei-se batatas, não sei se já se aperceberam do meu canal, não é? Enfim, mas na política revelou o outro lado, perante tantas situações delicadas manteve-se muitas vezes hesitante ou silencioso, evidenciando a inconsistência que contrasta com a imagem de estadista. Sim, concordo, estamos de acordo. Mesmo assim, apesar destas fragilidades e de estar sempre preocupado com o interesse nacional, justificando a sua inação. Marcelo será lembrado como um presidente que não conseguiu impedir o maior número de quedas de governo da democracia portuguesa. Irónico. Mais uma prova que as coisas nem sempre correram muito bem. Sim, estamos de acordo. Em suma, Marcelo é melhor que Sócrates, como é evidente, mas quem é que não é melhor que Sócrates? E mais seguro que Ventura, exatamente. Mas permanecerá na história como um camaleão que sobreviveu pela adaptação e não pelas suas convicções. Também estamos de acordo. Talvez se houvesse maior exigência por parte do povo, teríamos visto um Marcelo diferente. Mas o povo elogiou esmagadoramente porque ele é muito carismático. Eu é que nunca vou ser eleito porque eu digo a verdade ao povo. O Marcelo diz ao povo que o povo quer ouvir. Eu digo ao povo o que ele é. Que é estúpido, que é gordo, que é calão, que é doente, e algumas geografias, que é criminoso, isto, aquilo e aquilo outro. Não gostam. Cada vez tenho menos subscritores. À vontade, claro, o povo, como sempre, é a merda das merdas, amigo HB. O professor Marcelo é a famosa elite. As elites sempre governaram o mundo porque o povo só quer e agora acha que manda porque tem uns maluquinhos que conseguem subverter as instituições. Mais do ponto de vista social, não do ponto de vista institucional, ainda, acho eu. Assim, com este povo pouco isento, não, com este povo estúpido, não é pouco isento, é povo estúpido. Não conheço nenhum povo instruído no mundo inteiro. Povo estúpido. Até os alemães, vejam bem, que era dos povos mais instruídos de sempre, até os alemães, no tempo do Senador, quando levou aquela tarefa infinita em 1952, com a Operação Barbarossa, quando tentou invadir a União Soviética, queria a guerra total, não é? Porque os alemães estavam cheios de frio com o general Inverno, que também derrotou o Napoleão, queria a guerra total, então a roupa, as mulheres, as crianças, tudo trabalhava em função da guerra na Alemanha, porque tinham que apoiar, obviamente, a tarefa que estavam a levar na União Soviética e perderam Stalingrado, queriam conquistar Stalingrado, toma lá que já almoçaste, perderam, não só perderam, como foram atacados e tiveram que retirar. A maior batalha de sempre em termos militares. E foi a Operação Barbarossa. O tal imperador medieval que os nazis tanto gostavam aquelas bestas. E a guerra total, o povo alemão todo apoiou a guerra total. Pá, o povo é sempre estúpido. O povo é sempre estúpido, pá. Está bem, está. Reinventou-se como presidente dos afetos. Sim, essa é a parte um bocado simplória e saloia, assim. Mas não um líder de Estado com impacto duradouro à altura do Mário Soares. Sim, mas o Mário Soares era um fino, o Mário Soares era um espertalhão, o professor Marcelo é Betinho do tempo de Salazar, o Mário Soares era um espertalhão, o Mário Soares
Não foi por acaso que os americanos preferiram o Mais Soares do que usar Carneiro para negociar, não é? O Mais Soares era uma figura à parte, é um dos pais da democracia, não é por acaso. O que ele fez com as colónias foi criminoso. O Mais Soares foi criminoso, infelizmente, custa-me dizer isto, mas é verdade. O que fez com as ex-colónias? Tratou o pessoal das ex-colónias como se fossem eles criminosos, quando as pessoas estavam a fazer a sua vida de forma honrada, não é? E depois faço-lhe a pergunta que, se me permite, para apresentar à pública ao Primeiro-Ministro, qual dos dois académicos com perspectivas distintas escolheria, Marcelo ou Ventura? Nem um nem outro. O Ventura, como apresentar à pública, não há lá a fazer nada porque não manda. Como Primeiro-Ministro, o professor Marcelo, reconheço que não seria um bom Primeiro-Ministro porque é demasiado camaleónico, é pouco consistente. O Ventura não está preparado para ser Primeiro-Ministro ainda porque está cheio de ar. Custa-me falar assim, gosto tanto do rapaz e vice-versa, segundo julgo saber, mas eu não quero direita secretária a governar o meu país. Não quero. Direita conservadora está bem. Porque só vou defender uma porta. É aquilo, é as gajas, isto e aquilo e aquilo outro, na brincadeira isto e aquilo e aquilo outro, mas é a minha vida pessoal da meia-noite às 4 da manhã, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, fazer um Estado beato, chame-se conservador libertário AfD da Alemanha, ou precisamos mais de missas, como é o Dr. Pedro Frazão, por amor de Deus, voltamos à Idade Média, voltamos sempre. A Idade Média foi quando a Igreja Católica tomou conta por completo. São Tomás de Aquino, vai tudo lá para casa fazer crochê. O Renascimento foi justamente o reavivar dos valores gregos, inclusive Eros. Se me faço entender. Vamos para a tese. HB, eu gosto muito dos seus e-mails, você permite uma grande dialética e você é muito respeitador. Os apoiantes, pronto, como estão todos identificados, estão todos educados, não é? Tive que acabar com comentários, tive que acabar com intervenções, porque eu lidar com o povo, só se for onde é que eu tinha a minha cabeça, gente estúpida e analfabeta, por amor de Deus, não é? Vamos acabar de ler a nota de rodapé que vos referi há pouco. Estávamos a explicar a demonstração da existência de liberdade no caso concreto, a grande questão do direito penal. Há séculos e séculos e séculos, mas as redes sociais é que sabem, por isso estamos aqui para aprender. Seja a liberdade, esta é a minha tese do direito penal, como sabem, versão em português. Seja a liberdade acurada apenas numa vivência psicologicamente experienciada, como conservando cada pessoa suficientes margens de capacidade de autodeterminação, podendo tornar-se como a realidade, podendo tomar-se, como realidade ou ilusão. Como salienta Anabela Rodrigues. Pois há pessoas que acham que o livre-arbítrio é uma ilusão. A pessoa Anabela Rodrigues não entende assim, nem a pessoa Figueiredo Dias, nem os penalistas, praticamente todos. A determinação da medida da pena privativa de liberdade, os critérios da culpa e da prevenção, nota 1995, página 473, nota 279. Isto é a tese de doutoramento da professora, que é a maior obra dela. Ao contrário do professor Figueiredo Dias, que a maior obra dele é a que eu estou a ler agora, a maior obra da professora Anabela Rodrigues foi a tese de doutoramento da senhora professora. Foi. Como é quase todos os académicos. A maior obra do professor Augusto Fatias foi a tese de doutoramento dele. A maior obra do professor Corrado Neves foi a tese de doutoramento dele. A maior obra do professor Pedro Albuquerque foi a tese de doutoramento dele, até agora foi. E os códigos penais e códigos processuais penais anotados, sim. Mas mesmo assim, em termos de doutrina, foi a tese de doutoramento dele. Por isso é que os doutoramentos são tão importantes, porque é a maior obra do académico. Se é direito penal é muito político, e se é vaginocracia, analocracia a mandar, os seus ficam a vender pilhas para o metro, no metro. O que eu fico muito contente, porque o metro é muito melhor do que eu pensava. Dia 26 a gente fala. Com referência à Schlick, a professora Ana Rodrigues cita Schlick, mais uma vez a doutrina italiana, problema de ética e aforismi, 1970, página 139. Está bom assim o italiano? Muito obrigado. Ou de uma recepção ou aceitação do direito penal de tal liberdade, no âmbito de uma reconstrução social da realidade que permita assumir a liberdade como fato real. Griffer, prevenção e culpa no direito penal alemão, o problema do livre-arbítrio. Está em alemão, estou a traduzir. Em ZSTW 1986-98, página 28 e seguintes. E depois temos o professor Roxino, mais uma vez, que eu por acaso gosto muito do que vem a seguir.
uma realidade linguística, o livre-arbítrio ser uma realidade linguística dos povos ocidentais, diz o Schulman, que é um autor que eu gosto muito. O livre-arbítrio ser uma realidade linguística dos povos ocidentais, diz o Schulman. Realidade linguística, vejam bem a profundidade deste pensamento. Será? O Schulman falou muito disso, muito. Será que estamos aqui no fazer as coisas com as palavras, how to do things with words, não é? Do Austin, não é, meu amigo Fábio? Vamos para o Tratado Lógico-Filosófico do tio Wittgenstein. Vê se acabo a introdução. Depois vamos para a paideia. Amanhã vamos ler o Tratado Lógico-Filosófico também na live. Vamos ler a paideia. Vamos acabar a analisar o raciocínio do juiz conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, do Tribunal Constitucional, meu confrade. Grandes debates, mas somos todos umas bestas, como tal, as pessoas têm que aprender com os doentes e com os criminosos e com as culturas tribais, por isso, culturas não, culturas, porque esse pessoal tribalístico é culturas, não é asneira ser felino, é brincar como fazer coisas com as palavras. Estou a ser John Austin, estou a ser filósofo analítico. Ora, vamos continuar, tínhamos ficado na analiticidade. 3. Não sei, diz o professor Manuel Lourenço, não sei todavia se será jogo, soube perguntarmos se será jogo nobre, assim é que é. Perguntámos o que seria a filosofia analítica hoje sem a obra de Wittgenstein, ou seja, o tratado, pelo menos, claro. Ao jogo há uma estratégia de fuga bem simples, na Áustria, e ligado talvez ao pensar de Mach como ao de Hertz, ou alguns no nosso século XX, por altura análoga teria de surgir alguém que viria a apresentar grande parte do filosofado do Tractatus à parte do tom pessoal que cada um tem. O tempo estava maduro, abandonemos pois o jogo e o providencialismo histórico de fuga tática, que não veio analisar uma filosofia, mas tão só tornar-se uma psiquiatria póstuma de Wittgenstein. Espetacular. Deixemos depois o brincar infantil que faz de conta. É isso que o Ocidente agora está a fazer. Faz de conta. Ficamos no parágrafo 3 do tratado. Vamos para a paideia. O Dr. David disse-me que não lemos os prólogos, por isso vamos ler os prólogos. É muito livro para ler, pá. Porque se eu não leio os livros que os senhores não os leem, mas pronto, pessoas que passam a vida a estudar são uns borregos e são uns fachos e são uns misóginos, isto e aquilo e outro. Ficas tu com eles. Pronto. Nós não sabemos nada de ciência, nem de filosofia, nem de direito. Pronto, está bem, à vontade. Só faz falta quem cá está. Dou ao público uma obra de investigação histórica acerca de um problema até agora inexplorado. Isto é a ideia da formação do homem grego, do Iago. O nosso código de valores no Ocidente, desde o início até hoje, não há mais nada do que isto em termos de código de valores. Dou jurídico ou moral, não é só moral, é também jurídico. Dou ao público uma obra de investigação histórica acerca de um problema até agora inexplorado. Paideia, a formação do homem grego como base para uma nova consideração do conjunto do fenómeno grego. Conquanto se tenha descrito frequentemente o desenvolvimento do Estado, da sociedade, da literatura e da religião e filosofia dos gregos, ninguém até hoje tentou evidenciar a ação recíproca entre o processo histórico pelo qual se chegou à formação do homem grego e o processo espiritual através do qual os gregos lograram elaborar o seu ideal de humanidade. O humanismo, os humanistas, vêm diretamente dos gregos. O humanismo é fundamentalmente helénico. Todavia, não foi por ela não ter tido cultores até agora que me devotei a esta tarefa. Eu o fiz porque gerei ver que da solução deste profundo problema histórico e espiritual estava pendente a inteligência daquela criação educativa ímpar da qual irradia a irremedora ação dos gregos sobre todos os séculos. Vamos concluir, vamos para o Código Penal. Tínhamos ficado na introdução em relação à questão da probation inglesa. Isto é o comentário do Código Penal, como sabe, do professor Pinto Albuquerque.
Mas o que verdadeiramente caracteriza esta medida, deixa cá ver, está aqui uma gralha, exatamente, ele confere aquele sentido marcadamente educativo e corretivo que sempre a distinguiu da simples suspensão da pena. É por um lado a existência de um plano de readaptação social e por outro lado a submissão do delinquente à especial vigilância e controle da assistência social especializada. Os juristas são profundamente humanos, como é evidente, não é? Daí, como forma de tratamento essencialmente individual, haja que pôr o maior cuidado na seleção dos delinquentes, devendo criteriosamente indagar-se das condições pessoais de cada um. Porque eu perdoo o bruto, eu perdoo o analfabeto que comete crime. O instruído que comete crime, o profissional liberal que comete crime, esse não tem desculpa nenhuma. E isto porque, repete, esse comete crime porque é mau. É cobra. O pobrezinho é para ter que comer e às vezes para os lutos, cá para nós também. Mas a maior parte do crime é profunda limitação intelectual e profunda limitação existencial. O crime do colarinho branco, o crime da pessoa instruída, esse é especialmente censurável no Código Penal, porque esse tem instrumentos conceptuais, instrumentos intelectuais, instrumentos existenciais para não cometer crimes. Se os pessoas têm uma vida boa, se têm uma profissão boa, porque é que cometem crimes como aos outros? Porque são umas bestas. Qual psiquiatria criminal, qual carapuça? Estamos muito para lá disso. Isso é que o Código Penal censura fortemente e eu também. Muita sorte têm os senhores de serem apanhados pelo Código Penal. E isto porque, repete-se, com a utilização desta medida não se espera só o mero efeito útil de substituir a prisão, uma vez que se acredita no seu alto valor ressocializador, comprovado por uma larga experiência, francamente positiva, em vários países, como por exemplo a Inglaterra, a Suíça ou os Estados Unidos da América, que também tem a função jurisdicional e jurisprudencial e também doutrinal de ressocializar o arguido. Em prisão perpétua ninguém ressocializa ninguém, como é evidente, não é? Vamos para o nosso Figueiredo Dias, mais uma vez, doutrina geral do crime, o professor Figueiredo Dias. Estamos no prefácio da segunda edição, como sabem. Se este tomo se seguirá um tomo 2 dedicado exclusivamente às consequências jurídicas do crime, sim senhor, tenho-o aqui, trouxe-o lá de casa. a minha mãe deu à Maria para ela trazer. Depende de muitas condições que não posso dominar, mas correspondem-se à minha mais funda experiência. Isto foi em 2007. As consequências jurídicas do crime, já agora tenho aqui, deixa cá ver. Isto é que é vida, eu só faço o que quero, aqui com os meus livrinhos, e noite, as meninas, ou seja, o professor Figueiredo Dias, as consequências jurídicas do crime, a primeira edição foi em 2011, ou seja, ele em 2007 fala disto, será que vai haver umas consequências jurídicas do crime? E em 2011, pumba, fez, 4 anos depois, fez o que disse. As consequências jurídicas do crime, espetacular. Este aqui é castanho, o livro. Portanto, também é bonita. Mas o azul é mesmo muito bonito. Por isso, depende de muitas condições que não posso dominar, mas corresponde à minha mais funda esperança. E fez, o professor, e fez, como sempre. Mesmo que, tal como esta nova edição em larga medida sucedeu, a obra só venha a ser realizada, se posso usar as palavras de Shakespeare no King Lear, assim fora de horas, do bando os fios das trevas da noite. Isto é o meu maior. É o mesmo maior. É um dos maiores génios que eu já conheci até hoje. Poxa. Falámos muitas vezes. Ele é uma simpatia, não é nada de ego. Tem bem ideias grotas, como a gente sabe, mas parece isso é proibido agora nos dias de hoje. Temos que ser todos, enfim, orgulho inflamado. Pode ser, senhor. Não pode falar assim, a pessoa está a ser.
eu falo como me apetece. Só faço o que me apetece nos dias dois. Como tal, estou muito pouco preocupado com as vossas sensibilidades e com as vossas insuficiências. Ora, tínhamos ficado na introdução à segunda edição. Estamos quase. Isto, o Código de Processo Penal, volume 1, como sabem. E tínhamos ficado uma atenção, comentado pelo professor Pintal Pequeno, como sempre, uma atenção acrescida mereceu a jurisprudência dos tribunais da relação, fazendo menção das leading decisions, está bom assim em inglês? Muito obrigado, das várias relações com a mesma questão, quer quando eles sejam uniformes, quer quando sejam divergentes. A uniformidade da jurisprudência fica deste modo mais claro, as razões das divergências também são destacadas. Aumentei o número de notas prévias aos artigos, vê-se, professor, eu vi, criando novas nos artigos mais controversos ou de difícil interpretação. O propósito da nota prévia é diferente da notação ao artigo, pois visa contextualizar a decisão da política legislativa vertida na lei portuguesa. O propósito da nota prévia é diferente da notação ao artigo, pois visa contextualizar a decisão da política legislativa vertida na lei portuguesa. Por isso, as notas referem com particular desenvolvimento elementos de direito comparado, sobretudo o alemão e o italiano, como é evidente, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, direitos humanos agora para não oferecer atividades. Agradeço os comentários e sugestões que os leitores tiveram a gentileza de me enviar. A eles devo algumas alterações que postei no texto, o meu endereço de correio eletrónico, e depois finalmente vamos aqui para a introdução e depois vamos para o Código de Processo Penal que já estamos a ler, e a introdução ficamos na página 31. Antes, porém, será oportuno explicitar alguma das coordenações que definiram o ambiente em que a reforma teve de operar e que condicionaram, por isso, as linhas de equilíbrio e de superação de princípios de projeção, muitas vezes antinómica, ditando deste modo frequentemente a preferência por uma certa solução técnica entre várias em princípio disponíveis. Distingar-se-á para o efeito entre condicionalismos exógenos e endógenos, os primeiros derivados de cada vez mais intensa inserção de Portugal nas organizações e comunidades supranacionais, como por exemplo o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não é? E de cada vez mais acentuada a sintonia com o ritmo dos grandes movimentos ideológicos, culturais, científicos, político-criminais e jurídicos que permanentemente agitam e renovam o rosto do mundo, os segundos provenientes da experiência jurídica nacional e das idiosincrasias irrenunciáveis do nosso universo histórico-cultural. Isto é o Código de Processo Penal, volume 1, vamos para a letra da lei. Já é aqui, isto é a introdução à letra da lei, mas pronto, não é o artigo em si. Estamos no artigo 127, livre apreciação de prova, como sabem, como é que os outros juízes apreciam a prova. E vamos na nota, vai avançando, 28. Só são 36 notas, atenção, não se preocupem. Para cada artigozinho não é mau. Não basta, contudo, a mera adaptação pelo arguido dos factos que excluem ou diminuem a sua responsabilidade criminal para que funcione o princípio indúbio para o réu. Na dúvida, absolve-se. Na dúvida, não se condena. Na dúvida, não se acusa. Na dúvida, não se crucifica. Na dúvida, não se mata. Bem-vindo às redes sociais e à política dos dias de hoje, que são piores que o KGB e que a Guerra Fria naquele tempo. Pelo menos esses, enfim, estavam a lutar pelos princípios deles e pelos valores deles. Não eram doentes. Cometiam crimes, sim senhora. Não, mas hoje em dia as redes sociais e a dinâmica política é doença mental completamente em osmose com o crime. Completamente, é? Eu chamo de psiquiatria criminal, eu acho que é pior, mas enfim. O juiz tem de se encontrar colocado diante de uma dúvida insanável sobre a verificação dos factos alegados pelo arguido. Insanável, não é? Mas essa dúvida insanável nem sequer se colocará quando o juiz conclua, terminada a avaliação de toda a prova, que os factos alegados pelo arguido não estão provados. A dúvida insanável não se colocará ainda quando o juiz conclua, terminada a avaliação de toda a prova, que os fatos alegados pelo arguido estão provados.
Só no caso do juiz concluir que os factos alegados pelo arguido podem ter-se verificado, o Sr. Pinto Albuquerque aqui põe em negrito, mas a avaliação de toda a prova não ter sido conclusiva. Só então o juiz deverá aplicar o princípio indúbio pro reo e proceder nos termos já expostos. É assim que se sabe pensar, é assim que se sabe viver, é assim que se sabe agir. Não dou para o peditório do princípio foi o caos, a minha vida é o caos, faço tudo um caos. Boa sorte com esses. Vamos para as siglas, já acabámos as siglas, acho que já acabámos as introduções todas, acho que já acabámos as siglas. Sim, já acabámos as siglas no volume 1º, volume 2 do Código de Processo Penal, e com este concluo, já acabámos as siglas, sim também, e já estamos na biografia do Código de Processo Penal, parte 2, livro 6, das fases preliminares, título 1, disposições gerais. E tínhamos ficado no MP Porto, Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto, 2009, Código de Processo Penal, comentários e notas práticas, Coimbra Editora, Nunes Duarte Rodrigues, 2019, Revista e Buscas no Código de Processo Penal, Coimbra Gesto Legal, Pinto, e ponto, claro, Pinto, Frederico Lacerda da Costa Pinto, o meu professor de Direito Penal, o assistente da professora Teresa Beleza, o tal que era uma confrade no Max Planck Instituto, quando íamos lá, porque eu conheci quando ele estava a acabar o doutoramento em Direito Penal, e ele também era do Max Planck, e então, pronto, eu comecei a ir para o Max Planck quando ele estava a acabar o doutoramento. Então, pronto, ele dizia mais vezes, pois, chego eu, vai você. Porque os penalistas vão todos para o Max Planck Institute em Friburgo, ou o professor Iacheque fundou o Direito Penal e Criminologia, mas pronto, nós não sabemos pensar, nós não sabemos agir, nós somos umas bestas, uns aldrabões, uns vigaristas, este é o que dizem do professor Marcelo, à vontade, fiquem com quem os senhores gostam e elegem, as democracias marxistas, Carl Schmitt e wokistas, à vontade, eu só faço o que me apetece. Sou exatamente como o professor Marcelo. Os senhores fazem o que vos apetece e se querem ter uma pomadinha boa para o óleo não ficar muito inflamado, digam, é? 1998, Direito Processual Penal Lisboa, AAFDL, ou seja, Associação Académica Federal de Direito de Lisboa, 2000. O novo regime dos crimes e contraordenações do Código dos Valores Mobiliários, Coimbra Medida 2013. Sim, o professor Costa Pinto é muito bom nisso, a CMVM e tal, é um jurista de excelência nas questões desta dinâmica, não é só penalista. A categoria da preliminaridade da teoria do crime, Coimbra Medida 2013B, isto foi a nota até doutoramento, detenções ilegais, Notla, em Revista Penal 31, página 306-308, Ramos Armando Dias, 2022. O agente encoberto digital Coimbra Medida, e vamos ficar aqui no professor Roxinho. Pronto, o Código de Processo Penal acabou. Em relação ao professor Costa Pinto, ele uma vez num congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, com muita piada, os procuradores estavam a apertar com ele e não há doutrina, e ele foi buscar a doutrina dele. Não, há alguma doutrina, é minha, por isso. E os procuradores, com muita piada, estavam ali um bocadinho nos quid-pro-quos com ele. E bons tempos em que o professor Costa Pinto, que foi o que me disse também, pois a anomalia psíquica será um conceito, será uma norma, sabe-se, tenha cuidado com o professor Pinto Albuquerque, o professor Pinto Albuquerque é um bocado, ele era o que me dizia para ter cuidado com o professor Pinto Albuquerque em relação da doutrina, porque os jornalistas, os craques são muito educados uns com os outros, estão a ver, mas pronto, é outro mundo, que as pessoas não conhecem nem nunca vão conhecer, têm um bocadinho acesso a ele por mim, mas o wokismo é doença mental, o crime e o pessoal do costume, fiquem com eles à vontade, estão bem uns para os outros, prefiro os chineses, os russos, os iranianos com uma pinta de primeira apanha. Os sociedades ocidentais tomaram o lugar de proteger as vítimas da história,
é verdade que sim, mas chegaram a um extremo que eles tomaram conta agora. Como eles tomaram conta, pois as pessoas de bem, verdadeiramente, do ponto de vista do seu equilíbrio psicológico e da sua consciência de licitude, dizem: "Pá, mas isto já não é lógico, nem juridicamente válido, nem moralmente estruturado. Isto é tudo uma camada de gente doida." Muito obrigado, um abraço. Amanhã temos live.